Graça e paz, é uma alegria a gente poder novamente estar em contato através desse culto online. É bom saber que você está aí para adorar o Senhor com a gente e para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Que o Espírito Santo haja realmente, profundamente no seu coração. Eu queria ler um versículo para dar o início a esse culto que está lá no Salmo 145, no versículo 4, onde diz: ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Nós estamos sob o tema Dias de Elias, e nós cremos realmente que esse ano será um ano extraordinário, em que nós receberemos de Deus, e o desejo do Senhor é que tudo aquilo que nós recebermos, nós compartilhemos com os nossos filhos, com as gerações seguintes, para que assim todos conheçam o Senhor. E de fato, Deus, que é um Deus geracional, Ele possa ver sempre mais pessoas confiando no seu nome e seguindo a sua vontade. Por isso, receba o que Deus tem para a sua vida. Compartilhe com os seus filhos, compartilhe com os seus netos, para que cada geração tenha a sua experiência pessoal com Deus e o Senhor sempre seja bendito e seja exaltado e glorificado. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo na Tua presença. Eu quero orar em nome de Jesus, para que o Espírito Santo do Senhor, Ele esteja movendo, esteja agindo, esteja abençoando cada pessoa que está conectada conosco neste culto online. Eu já te dou graças, já te dou louvores, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos alegramos nessa noite, vamos cantar da história. Feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. Minha história Ele Confiando em seu amor, me achego a ti, pois livre sou. Tu és meu Cristo e eu sou teu. Alegria e paz sem fim, tudo pronto em breve cessará. Bradarei, Jesus vive está. Vivo está. Um dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. Dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. E o mesmo eu não sou. Glorioso, oh, glorioso dia, gloriosamente tu me salvaste. Oh, glorioso, lembramos desse glorioso dia, nessa noite, diga o nome dele.
glorioso nome. Declaramos Jesus, um dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. dia feliz, tão feliz, Meu coração amou. dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. E o mesmo eu não sou, não. E o mesmo eu não sou, pelo teu sangue. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A Alegria do Senhor é a nossa força. Vamos agora juntos. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Receba alegria nessa hora. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria Do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Celebre, celebre, celebre. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Última vez, alegria, alegria. É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele é aquele que venceu a morte. E Ele é aquele que ressuscitou. Ele é, e Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Sim. E Ele é a porta para a vida eterna. E Ele é aquele que há de vir. Vamos lá. E Ele é todo joelho se dobrará, se dobrará. Declaramos Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. E Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará, se dobrará. E Ele é a porta para a vida eterna. E Ele é aquele
Uma última vez nós o adoramos. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Nós o adoramos. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Aplaudimos essa hora a santidade de Jesus, amém. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus nessa hora, com cada um que está conectado conosco nesse culto online. E eu comecei algumas semanas atrás a comentar a respeito de Atos capítulo 9, 31, falando de características de uma igreja viva, de uma igreja abençoada. Ali em Atos capítulo 9, verso 31, há um rápido relato daquilo que caracterizava a igreja primitiva, o que eles valorizavam e como eles se moviam para realizar a obra de Deus. E eu gostaria de hoje falar de mais um aspecto que é mencionado aqui no nosso texto. Eu vou ler o texto todo e depois eu vou destacar aquilo que eu quero sublinhar nesta hora. Diz ali assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Eu quero destacar hoje a parte que diz que ela caminhava no consolo do Espírito Santo. O que nós concluímos aqui, que uma igreja viva, uma igreja para poder cumprir o seu propósito, para poder cumprir o seu papel, para poder realizar aquilo que Deus tem para ela realizar, ela tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas. Cada pessoa que é igreja precisa ser alguém cheio do Espírito Santo, para que assim verdadeiramente a vida de Deus flua, e essa pessoa, seja ela qual for, ela ungida, ela capacitada, ela abençoada, ela possa ser usada dentro dos propósitos que Deus tem para cada pessoa nesse tempo, nessa geração na qual nós estamos inseridos e onde nós hoje vivemos como igreja. Por isso é tão importante que você compreenda, você que me ouve agora, que você precisa encher-se do Espírito de Deus. E eu falo isso com uma certa compreensão a mais, porque eu nasci numa igreja histórica que não crê no batismo do Espírito Santo. E entendo muito bem o que é viver sem essa unção e o que é viver com esta unção. A mudança que ocorreu na minha vida depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. A minha mente foi aberta, a minha compreensão foi ampliada, a minha vida foi transformada nos mais diferentes aspectos. E por isso eu tenho muitas vezes enfatizado a importância da igreja ser cheia do Espírito Santo. Cada um ter a experiência do batismo com o Espírito Santo e depois na sua caminhada cristã encher-se sempre de novo dessa unção, para que o Espírito possa estar movendo e possa estar guiando a vida de cada um para a glória e louvor de Jesus. Por que isso é importante? Porque o Espírito Santo, ele precisa controlar a nossa vida, precisa encher o nosso coração. A Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo, ele realiza muitas coisas na nossa vida. Ele vai nos habilitar, ele vai nos equipar com coisas extraordinárias que nós precisamos, tanto na nossa vida pessoal, como para o nosso testemunho diante de outras pessoas. E eu queria
rapidamente mencionar algumas coisas que nós encontramos aqui na Bíblia e que são muito importantes. Primeira coisa que a Bíblia diz que o Espírito Santo faz, ele nos proporciona uma nova e extraordinária comunhão com o Pai. Uma maneira linda e tremenda de nós nos comunicarmos e nos relacionarmos com o nosso Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando o apóstolo Paulo ensina sobre aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, ele vai dizer no versículo 2, 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. No versículo 4 diz, o que fala em línguas, a si mesmo edifica. Então, é isso que ser cheio do Espírito Santo proporciona. É isso que ser batizado no Espírito Santo proporciona. Você vai ter um meio extraordinário de relacionar-se com o Senhor. Através de línguas estranhas, a tua mente fica infrutífera, mas o teu espírito, ele se comunica com o Pai. Há uma comunicação profunda, íntima, que de fato nós chegamos diante do trono, e é óbvio, quando chegamos diante do trono, os céus se abrem, a glória de Deus se derrama, e nós somos extraordinariamente abençoados. Também em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele amplia ainda um pouco mais esse entendimento, nos versículos 26 e 27, Paulo diz, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, eu diria que a oração em línguas é a oração perfeita. Porque nós não sabemos orar o que convém, mas quando oramos em língua, o próprio Espírito que está em nós vai fazer subir ao trono do Pai exatamente aquilo que tem que subir ao trono. E a Bíblia diz, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. E é óbvio, essa oração, ela vai ser efetiva e nós vamos ser abençoados por esse Deus de uma maneira tremenda e extraordinária. Então, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa isso. Por isso, você precisa ser cheio do Espírito, você precisa ser batizado com o Espírito, e você precisa fazer uso do dom de línguas, o dom para a tua edificação, o dom devocional de línguas, que vai te conectar diretamente ao coração do Pai. E é claro, vai trazer a presença e a glória do Pai sobre a sua vida. E você vai ser uma pessoa fortalecida, você vai ser uma pessoa edificada, você vai ser uma pessoa com experiências lindas, tremendas e extraordinárias com esse Deus vivo e todo-poderoso. Mas a Bíblia também ensina que o Espírito Santo, ele concede poder para testemunhar. Então, além de nos proporcionar essa oportunidade de nos relacionarmos diretamente com o trono do Pai, o Espírito Santo, ele concede poder para testemunhar. A maioria conhece Atos capítulo 1, versículo 8, onde diz, e vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo vem, ele habilita a pessoa para ser testemunha do Senhor. E se nós olharmos Atos dos Apóstolos no começo, logo depois de Pentecostes, que está ali no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver a grande transformação que o Espírito operou na vida dos apóstolos. Pedro e João, que foram os principais protagonistas do começo da igreja,
tiveram uma mudança radical. Pedro havia negado Jesus há pouco tempo. E agora, depois de receber essa unção, ele se levanta com tremenda autoridade. Ele se levanta, de fato, com uma coragem linda e impressionante. E ele começa a ministrar a palavra de Deus. Ele tem uma sabedoria vinda do Espírito. E ele ministra o Evangelho de uma maneira poderosa, que já no primeiro dia, no dia do próprio Pentecoste, quase 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Isso é impressionante. Alguém que há poucos dias havia negado o Senhor, agora, na unção desse Espírito, na coragem que o Espírito dá, ele prega e o resultado é tremendo e maravilhoso. Também vamos ver isso em Atos capítulo 4. No capítulo 3 nós temos o relato da cura do paralítico. No capítulo 4, Pedro e João são presos e trazidos diante das autoridades. E se nós lemos ali o texto, nós vamos ver a coragem de Pedro, a ousadia de Pedro, a intrepidez de Pedro e a sabedoria de Pedro em pregar a palavra de Deus. Tanto é que lá no capítulo 4, versículo 13, diz que as próprias autoridades tiveram que reconhecer que aqueles homens tinham andado com Cristo. Uma unção extraordinária veio sobre estes homens e eles foram usados para testemunhar extraordinariamente. Se nós olharmos Estevão se levanta e ele prega de uma maneira ousada e corajosa. E não foi fácil, porque essa pregação custou a sua vida, porque ele foi apedrejado. Mas nós vemos ali uma pessoa cheia de coragem, mesmo diante de um risco de ser morta. Estevão não se calou, porque havia uma unção sobre a sua vida, e ele ministrou a palavra, e com certeza muitos foram os frutos. Se nós formos a Paulo, que Deus levanta, chama mais tarde, que ministério tremendo e abençoado, porque foi um ministério no Espírito Santo. Por isso, aqui no texto que eu li de Atos 9:31, diz que a igreja caminhava no consolo do Espírito, na unção do Espírito, na autoridade do Espírito, no governo do Espírito, na direção do Espírito. E por isso essa igreja foi tão abençoada, teve tantos frutos tremendos e extraordinários. Por isso, nós hoje precisamos ser cheios do Espírito. Para quê? Para vencer o medo. Quantas pessoas às vezes têm oportunidade de testemunhar? Quantas vezes você que me vê nessa hora tem oportunidade para testemunhar, mas o medo invade o seu coração, temores lhe assaltam e você se cala quando uma oportunidade tão linda lhe foi proporcionada pelo Senhor. O que precisa é exatamente dessa unção do Espírito, que dá coragem, que dá autoridade, que dá ousadia, que dá intrepidez. Outros às vezes se sentem limitados. Sabe, o Espírito Santo, ele age na sua vida, ele derruba as suas limitações e lhe dá uma capacitação sobrenatural para você ser usado pelo Senhor. E às vezes outros por comodismo. Sabe o que o Espírito faz? Ele tira você do comodismo e impulsiona você a viver a sua vida cristã e fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, a igreja, ela precisa caminhar na unção do Espírito Santo. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa caminhar na unção do Espírito. O Espírito precisa estar no controle e na direção, para que essa igreja ela seja habilitada para viver e para cumprir o propósito que Deus tem para ela nesses dias. Uma terceira coisa que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo faz, ele nos leva à santidade. O Espírito Santo, aliás, ele é chamado o Espírito Santo. O Espírito é santo. E, consequentemente, quando você é cheio do Espírito, o Espírito vai gerar santidade no seu coração. Lá em Gálatas, no capítulo 5,
versículos 22 e 23, Paulo ensina que o Espírito gera um tipo de fruto na nossa vida. E Paulo vai citar 9 frutos, ou 9 aspectos do fruto, que está no singular. São aspectos diferentes da ação santificadora do Espírito Santo na nossa vida. Vou ler para vocês aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí Paulo conclui dizendo: contra estas coisas não há lei. Sabe, quando nós nos deixamos transformar pelo Espírito, quando nós abrimos a nossa vida para a ação do Espírito Santo, quando nós, de fato, vivemos no Espírito, nós vamos ser transformados no nosso caráter. Virtudes vão ser plantadas em nós pelo Espírito. E convenhamos, não é verdade, meu irmão, minha irmã que me ouve e me assiste nessa hora, como a igreja precisa ser transformada no seu caráter. Como nós precisamos ser transformados no nosso interior, para que essas características, esses frutos, possam se expressar no nosso dia a dia. Que nós sejamos pessoas cheias de amor, que nós sejamos pessoas cheias de alegria, que nós sejamos pessoas cheias de paz, que nós sejamos pessoas longânimas, como diz o nosso texto aqui, que nós sejamos pessoas benignas, que significa pessoas gentis, pessoas que de fato lidam com gentileza com os outros, não estúpidas nem brutas. Precisamos disso imensamente nas nossas vidas. Depois ele vai falar aqui bondade, sermos pessoas boas, fidelidade, sermos pessoas fiéis em todas as áreas do nosso relacionamento, pessoas mansas e pessoas que têm domínio próprio, que não explodem. Como nós precisamos do Espírito para que o nosso testemunho seja visto e o nome de Jesus seja glorificado. Quem opera isso? O Espírito. Por isso você, eu, todos nós precisamos ser cheios do Espírito, para que o Espírito realmente, agindo em nós, gere esse fruto e a nossa vida, ela cada vez mais reflita o controle e o senhorio de Jesus Cristo sobre cada um de nós. É um outro aspecto muito importante que nós encontramos aqui no nosso texto. Uma quarta coisa que o Espírito Santo faz, que está nas Escrituras: o Espírito Santo concede dons espirituais. Isso é, ele equipa, ele capacita o seu povo para agir a nível do sobrenatural. Porque quando nós olhamos o ministério de Jesus, o ministério de Jesus era um ministério que se desenvolveu a nível do sobrenatural. Ele operou milagres, maravilhas, prodígios, sinais, libertou oprimidos de Satanás, fez coisas extraordinárias, ressuscitou mortos, acalmou tempestades. Quanta coisa tremenda! E a Bíblia diz que quando eu sou cheio do Espírito, quando eu sujeito a minha vida ao Espírito, quando eu sou sensível à ação do Espírito na minha vida, Deus, Ele pode e Ele quer me equipar com dons espirituais. E isso é tão importante, porque quando eu me movo nos dons, com certeza o impacto do meu testemunho vai ser muito mais forte. Quando o meu testemunho sobre Jesus é acompanhado por algum tipo de manifestação de dom, é óbvio que as pessoas vão parar e as pessoas vão ficar impressionadas. E muitos vão se converter em nome de Jesus. Por isso, eu queria ler os 9 dons que estão registrados aqui
em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 até 10. Diz aqui, quero ler o 4, primeiro diz, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então há diferentes dons que Deus propõe conceder aos seus filhos, mas é o Espírito que concede, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo derramado sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E os dons são esses, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Um dom, palavra de sabedoria. A outros, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu não vou explicar, porque o tempo não me permite isso, eu só vou mencionar. Depois do versículo 9 diz, a um é dada no mesmo Espírito a fé para o sobrenatural, a fé para o milagre, uma fé extraordinária. É fruto, é dom do Espírito na minha vida. Há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E não é dom, é dons. Porque Deus pode te usar para a cura em diferentes áreas de necessidade, doenças diferentes e variadas. Deus dá dons para curar um tipo de enfermidade para uns, outro tipo para outros, outro tipo para outros, porque são dons de curar. É no plural. É uma variedade da ação de Deus, através dos seus servos, para abençoar pessoas que precisam de um milagre na sua vida. Diz a outro, operações de milagres. Milagre é tudo aquilo que não é cura. Por exemplo, quando Jesus acalmou a tempestade, foi milagre. Quando Jesus multiplicou a pescaria dos discípulos, foi milagre. Deus, além de curas, Ele também quer nos usar para milagres, para interferir em alguma situação, para glorificar o nome do Senhor. Isto chama-se milagre, é um outro dom que o Senhor coloca à disposição daqueles que creem. Diz a outro, profecia, que é ministrar a palavra no sobrenatural de Deus, para impactar as pessoas e levá-las a realmente entender quem é Jesus e crer nele de todo o coração. Há outro, discernimento de espírito, porque às vezes não é o Espírito de Deus que age em uma pessoa. E hoje há muito engano, porque espíritos falsos têm se levantado para liberar uma pseudo-palavra de Deus, e muitos têm sido enganados. E um dos dons que o Espírito coloca à disposição é discernimento. É você discernir se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. E como nós precisamos para não sermos enganados por pessoas falsas. Tudo isso o Espírito de Deus coloca à disposição. E ainda, ele diz, a um é dada variedade de línguas. Que é o dom das línguas, é dom do Espírito Santo. Né? E a outro, a capacidade para interpretá-las. Então nós temos aqui uma lista de 9 dons. Dons do Espírito, que Deus quer conceder a igreja, Ele quer equipar, são instrumentos para equipar os seus filhos, para eles poderem fazer a obra de Deus, para poderem testemunhar e obras, sinais, maravilhas, poderem acompanhar o seu testemunho, para que todo o argumento contrário caia por terra e as pessoas venham a se converter e se render completamente a Jesus Cristo. E em quinto lugar, o Espírito Santo concede também dons de motivação, ou como diz lá em 1 Coríntios 12, dons de serviço. Romanos capítulo 12 nos fala a respeito disso, e diz aqui que temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então também são dons que nos são concedidos por causa da graça de Deus, não é porque a gente mereça, ou porque a gente se prepara melhor, ou qualquer outra coisa. São dons da graça. Deus concede conforme Ele apraz. E aqui tem uma lista desses dons, que são chamados dons de serviço, ou dons de motivação. É profecia, é ministério, é ensino, é exortação, é contribuição, é liderança ou presidência e é misericórdia.
Então esses são os dons de motivação, de serviço, que Deus quer conceder a todos aqueles que são seus filhos. É obra do Espírito Santo, porque é dom da graça de Deus. É o Espírito movendo e nos habilitando. Veja que lista tremenda e que serviços realmente o Espírito Santo quer derramar na vida dos seus filhos, quer habilitá-los para eles poderem ministrar isso aos irmãos ou a outras pessoas conforme a necessidade. Então nós vemos o quanto o Espírito Santo é tremendo. E o nosso texto, que é a base, que é Atos 9:31, diz que a igreja primitiva, ela caminhava no consolo, ela caminhava na unção do Espírito. E a pergunta é, e a igreja do século 21, como ela está? Será que ela está caminhando debaixo dessa mesma unção? E a resposta é simples, é claro que grande parte da igreja não caminha debaixo da unção do Espírito. E nós estamos vivendo um novo ano, dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética, e nós temos profetizado que este ano, em nome de Jesus, nós experimentaremos coisas novas, experimentaremos coisas mais tremendas, mais extraordinárias. E é claro, quem concede tudo isso é o Espírito. E é necessário que você, que me assiste nesta hora, se sinta desafiado. Primeiramente, avaliar sua própria vida. Em segundo lugar, buscar muito mais a presença do Senhor. Se derramar diante desse Deus, para que Ele possa vir até você com o seu Espírito, e Ele possa equipar a sua vida, e a sua vida, e o seu ministério, sejam diferentes neste ano, que você possa experimentar algo muito maior, algo muito mais intenso, algo muito mais profundo, que o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida. Com certeza, nesse tempo ainda em que a Covid está aí, a igreja precisa estar habilitada para poder fazer frente aos desafios, para poder ser verdadeiramente relevante nesse contexto que nós vivemos. E eu creio em nome de Jesus, que o Senhor não vai sonegar suas bênçãos, Ele vai te abençoar de uma maneira extraordinária. Mas é necessário que você tenha expectativas no coração, que você realmente se abra diante de Deus e que você permita que o Espírito se derrame sobre a sua vida e de fato lhe conceda aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. E assim você seja levantado, seja levado a um novo nível, seja levado a novas experiências e possa ser muito mais usado para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva caminhava no consolo e na unção do Espírito. Que neste ano o Senhor se derrame sobre nós pelo seu Espírito e de fato nos leve a todos nós caminharmos cada vez mais no consolo e na unção desse Espírito na vida de cada um de nós. Que Deus haja na sua vida e que este ano Ele lhe surpreenda pela manifestação do seu poder na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar por você, orar para que o Espírito de Deus venha. E eu quero realmente desafiar você a abrir o seu coração, a você ter expectativas maiores do que aquelas que você viveu até agora. Que esse ano de 2021 seja um ano surpreendente na sua vida. Que de fato você se posicione diante do Senhor, totalmente aberto, para que Deus possa manifestar-se e possa derramar do seu Espírito e possa equipar a sua vida, para que você seja usado para o seu louvor e a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero colocar cada pessoa que me assiste nesta hora diante do Senhor. Pai, cada irmão, cada irmã, eu quero colocar diante do Senhor. Pai, nós estamos analisando Atos dos Apóstolos 9:31, onde fala de características que havia na igreja primitiva e que com certeza são características que precisam existir
na igreja do século 21. Por isso eu oro em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor gere expectativas, Pai, que o Senhor leve o teu povo ao quebrantamento, que o Senhor leve o seu povo a se colocar diante do Senhor com o coração escancarado, para que os céus possam se abrir, a glória possa se derramar, e o Senhor possa equipar um povo novo, que possa ser levantado pelo Senhor e que possa ser usado de uma maneira surpreendente nesse tempo de tantas necessidades na nossa sociedade ao redor. Pai, eu quero liberar a tua graça e a tua bênção sobre cada pessoa que me assiste, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Antes de encerrar, só alguns avisos. Lembrando que no final de semana, nós vamos ter todas as nossas reuniões, sábado às 20 horas, focando especialmente nos jovens, mas também aberto para qualquer pessoa que queira participar do culto sábado à noite, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas. Só lembrando que nós sanitizamos o nosso ambiente, de 15 em 15 dias, nós sanitizamos este ambiente, você pode vir sem temores, porque isso aqui está sanitizado e, portanto, o vírus que eventualmente alguém trouxer para cá, ele morre por causa dessa sanitização. Além disso, é óbvio, nós medimos a temperatura, nós colocamos álcool gel, cada um vai usar máscara, temos o distanciamento social. Não tenha medo de vir à casa de Deus. Eu quero dizer que aqui você não vai ser contaminado de jeito, de forma alguma, porque nós tomamos todos os cuidados. Por isso eu quero desafiar você a vir. É tempo de nós virmos, nos reunirmos para juntos adorar o Senhor, para juntos recebermos de Deus e sermos edificados para este ano que ainda é desafiador, mas em que Deus quer nos levantar, nos surpreender e nos ungir para sermos relevantes e fazermos diferença nessa sociedade para a glória de Jesus. Venha nesse final de semana, vai ser bênção. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram. Quero desejar a você muitas bênçãos do Senhor na sua vida. E quero desafiar você a realmente buscar ainda mais do Senhor. Encha-se do Espírito e desfrute daquilo que o Espírito Santo disponibiliza para aqueles que creem no seu nome. Deus abençoe a todos. Antes de encerrar, adore ao Senhor ainda com esta canção. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele
te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo o que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo o que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás.